O temor da morte. Saúdo a todos os irmãos da Aliança Espírita Irma de Castro, a Meimei Gravatá. Os clarins de Momo já foram silenciados pelo relógio do tempo, e os corpos e as almas cansadas da folia momesca agora debruçam-se sobre si mesmos, refletindo sobre a liberação das perigosas energias contaminadas pelos excessos de todas as ordens. Vivemos o tempo quaresmal, que o Mestre Jesus, acolhitado pelos bons espíritos do Senhor, possa estender sua poderosa mão sobre todos nós, espargindo a luz que clareia e liberta, a fé que remove montanhas, o amor que tudo consola e tudo recupera. Foi-nos solicitado refletir hoje sobre o tema O Temor da Morte, dando prosseguimento ao estudo da obra O Céu e o Inferno. O temor da morte é objeto do capítulo 2 desta obra O Céu e o Inferno, a qual coadjuvamos as ideias do confrade Alexandre Caldini Neto, expostas em sua obra A Morte na Visão Espírita. Partindo de uma premissa básica, diz-nos Kardec, no item 1 do capítulo 2 da obra O Céu e o Inferno: o homem, seja qual for a escala de sua posição social, desde selvagem tem o sentimento inato do futuro. Diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência, e aqueles cuja perda lamentamos não estão irremissivelmente perdidos. A crença da imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que a crença sobre o nada. Entretanto, a maior parte dos que nela creem apresentam-se possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. Por quê? Indaga Kardec. Porque, apesar de acreditar e de ter a intuição de que a morte não é o fim de tudo, ainda se teme. Qual seria o termo mais adequado ou mais correntemente usado? Morte? Desencarne? Passagem? É fato que um grande número de pessoas não quer nem ouvir falar da morte, inclusive pessoas espíritas. No item 20 da questão 291, da segunda parte do livro dos Médiuns, está escrito que a morte é uma libertação das preocupações terrenas. E aí eu te pergunto, você já pensou
e não ter mais que se preocupar com as coisas da existência terrena, não precisar mais ir ao supermercado, não precisar declarar imposto de renda, levar e buscar menino na escola, esperar horas pela esposa no banco do shopping. Não vai mais precisar cortar cabelo, fazer a barba, fazer as unhas, fazer regime para emagrecer, controlar o açúcar e por aí vai. Uma maravilha, não é mesmo? Na obra, O que é o Espiritismo? Noções elementares do mundo invisível pelas manifestações dos espíritos, escreveu Kardec no item 12 do capítulo 2 dessa obra. A morte é apenas a destruição do envoltório material, que a alma abandona, como faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém, o seu corpo fluídico ou perispírito. Humboldt, que viveu entre 1769 e 1859, que era geógrafo, naturalista e explorador alemão, disse certa vez que a morte não é um período que termina uma existência, mas um interlúdio somente, uma passagem de uma forma para outra do ser infinito. No meio espírita, usa-se muito o termo desencarnação, ao invés de morte. Desencarnação é o substantivo do verbo desencarnar, que significa, na língua portuguesa, despegar a carne de descarnar. Contudo, para o Espiritismo, desencarnação refere-se ao processo de desligamento do espírito do corpo carnal. Na Terra, fica o corpo material, que se transformará novamente em outros elementos químicos, compondo outros corpos orgânicos. Já o espírito continua o seu desenvolvimento. Mas há um outro termo utilizado para esse fim, também transitando no movimento espírita, que é passagem. Se o termo morte dá uma ideia de fim, o termo passagem sugere a continuidade da vida. No meu modesto entendimento, vida é do espírito, imortal, única. Existência é a experiência do espírito no corpo de carne, através de sucessivas reencarnações. E aí surge uma dúvida para muitos: uma vida ou muitas vidas? Tem gente que acredita que vivemos várias vidas. Tem gente que acredita que vivemos apenas uma vida e que após a morte sobrevém o nada. E tem gente que acredita que também temos apenas uma vida e que depois da morte vivemos na paz do paraíso ou nos terríveis tormentos do inferno para sempre. E você acredita em quê?
Mas você pode nos perguntar: por que precisamos morrer? E eu lhe respondo dizendo que você deve partir da seguinte premissa: tudo que nasce, morre. Veja os vegetais e os animais. Assim também com o homem. As estrelas morrem. Ocorre que com o homem, ser inteligente da natureza, a morte é necessária para que ele possa evoluir. Isso mesmo que você ouviu. A morte é necessária para que o homem possa evoluir. Portanto, a morte é princípio de evolução. Evolução moral, principalmente, mas também evolução intelectual. Mas você pode estupefatamente perguntar como? Evoluir moralmente significa aprimorar nosso modo de ser, tendo em conta os nossos valores. Evoluir significa sermos mais justos, mais honestos, mais humildes, mais equilibrados, mais pacientes, mais generosos, mais compreensivos, mais caridosos, mais fraternais, mais carinhosos, mais acolhedores. E a lista é interminável daquilo que eu chamo virtudes crísticas. Mas você também pode perguntar: não é possível evoluir apenas enquanto espírito, ou seja, desencarnado? Minha resposta: sim, é possível evoluir apenas enquanto espírito. O espírito, na erraticidade, evolui, mas de uma forma mais lenta. E você então perguntaria por quê? Porque ele precisa da experiência na carne. A evolução como encarnado é mais rápida. Como encarnado, essas experiências são mais intensas, são mais ásperas. Enquanto encarnados, estamos imersos em dificuldades, em novidades, em desafios. Enquanto encarnados, temos que trabalhar, cuidar de nossos relacionamentos, cuidar da saúde, das questões sociais, cuidar das divergências. Enquanto encarnado, temos então que agir por nós mesmos. Raciocinar, errar e acertar, até achar o caminho melhor. E este caminho melhor varia um pouco para cada um. Não é algo padronizado para todos. Por outro lado, a evolução intelectual fica por conta dos aprendizados de habilidades durante uma existência. E importante é que estes aprendizados não se perdem. Não nos esqueçamos da célebre frase que está no dolmen do túmulo de Allan Kardec, no cemitério Père Lachaise, em Paris. Lá, no dolmen se lê: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Esta é a lei. Esta frase é de Johann Goethe, que viveu entre 1749 e 1832, que foi polímata,
ou seja, aquele que estuda e conhece várias ciências, autor de grandes obras e um estadista alemão. Mas é fato que muitas pessoas têm medo de morrer. Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, bem esclarece esse medo quando diz: este temor é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Ele é necessário enquanto não está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. Vou repetir. Este temor é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. E prossegue Kardec, como contrapeso à tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno, que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Assim é que nos povos primitivos, o futuro era uma vaga intuição. Mais tarde, tornada simples esperança e, finalmente, uma certeza, apenas atenuada por secreto apego à vida corporal. À proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida a sua missão terrena, aguarda-lhe o fim, calma, resignada e serenamente, conclui Kardec. Mas você pode perguntar: que esperanças devemos ter do porvir? Kardec, com muita propriedade, assinala as esperanças do porvir espiritual, quando for completado o ciclo carnal. Ele diz que, nessa futura fase, depois da morte, vamos reencontrar nossos amigos, reatar as relações que tivemos na Terra e não perderemos um só fruto do nosso trabalho, engrandecendo-nos incessantemente em inteligência, perfeição, paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. Mas duas regras são essenciais para o enfrentamento desse temor da morte. A primeira regra diz respeito ao conhecimento da vida futura. Nós precisamos compreender isso, nós precisamos entender, mas para tanto é necessário que nós estudemos, que nós nos aprofundemos no estudo das obras da codificação, especialmente da primeira obra, o Livro dos Espíritos. A segunda regra essencial indica que o desapego material facilita em larga escala não se ter medo de separar-se do que é transitório. Porque uma das coisas que mais aterroriza as pessoas em relação à questão da morte é o apego exagerado sobre as coisas materiais. As pessoas não querem com a morte, se afastar dos familiares queridos, da sua casa, da sua roupa, do seu celular, do seu cachorro, dos seus amigos, do seu clube. E esse é um grande erro que se comete, porque quanto mais aumenta essa dificuldade de desapego, mais cresce o temor sobre a morte. Mas é fato também que, infelizmente, ainda existe muita confusão a esse respeito. As pessoas ainda se sentem atemorizadas em relação à morte porque
foram, principalmente na infância, mal orientadas. A educação religiosa iniciada na infância, perdão, pode condicionar o homem ao medo da morte. O quadro pela religião esboçado sobre o assunto é nada sedutor e ainda menos consolatório. Vamos recordar que, quando éramos criança, tanto na escola, quanto mesmo no ambiente doméstico, em casa e quiçá na rua, fomos aprendendo que a morte era o fim de tudo. E a esse respeito, Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, ensina, dizendo, de um lado, contorções de condenados a expiarem em torturas e chamas eternas os erros de uma vida efêmera e passageira. A ideia do inferno que nos foi apresentada. Prossegue o Kardec. De outro lado, as almas combalidas e aflitas do purgatório aguardam a intercessão dos vivos, que orarão ou farão orar por elas, sem nada fazerem de esforço próprio para progredirem. Então, a segunda figura que nos foi apresentada, o purgatório. E quem está no purgatório tem que ficar aguardando as orações daqueles que ficaram na terra em seu favor, de sorte que eles saiam do purgatório. E como Kardec assinala com muita propriedade, essas criaturas recebiam a informação, nós recebemos a informação que no purgatório não se faz nada, só se aguarda. Então é um progresso que vem por decreto. Mas você também pode perguntar: como se preparar para a morte? E aí eu vou recorrer ao confrade espírita Alexandre Caldini. O Caldini começa dizendo: a melhor resposta é estudando a morte, buscando compreendê-la, sem dogmas, sem medos, sem susto, sem fantasias, mas com serenidade. Então, a palavra de ordem nesta questão do entendimento sobre a morte, do estudo sobre a morte, a compreensão sobre a morte, é serenidade. E o Caldini prossegue dizendo: assim como nos preparamos para o vestibular, para a carreira, para o casamento, para a aposentadoria, devemos também nos preparar para a morte, estudando-a. Não é ficar sentado numa atitude contemplativa, como diz a música, com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar. Não, é estudar o fenômeno da deserção biológica, que um dia a vida física acabará, mas permaneceremos vivos na qualidade de espírito, mudando apenas de dimensão. Diz ainda o Caldini: estar preparado para a nossa morte é não ser surpreendido quando ela novamente chegar. Sim, porque nós já morremos várias vezes. Quando o nosso espírito esteve encarnado em outro corpo, nas sucessivas reencarnações que já tivemos. Segundo lá o Haroldo Dutra Dias, em torno de 600 mil daqueles espíritos presentemente encarnados na Terra. E o Caldini propõe aceitá-la com tranquilidade e gratidão. Então já aparece a segunda palavra-chave. A primeira foi serenidade, agora aparece gratidão. E ele afirma incisivamente: gratidão é a palavra-chave nesse processo de preparação e aceitação da morte, claro. Gratidão pela chegada de uma nova fase da vida. Gratidão pela experiência que tivemos enquanto estávamos encarnados
com todos os aprendizados que tivemos. Gratidão por tudo que fizemos, pelo tanto também que fizeram por nós, por todos que nos amaram, pelo que aprendemos e pelo tanto que nos melhoramos como pessoas. Olha que interessante. É estar tranquilo com quanto avançamos sem angústia pelo que não fizemos ou pelo que fizemos de errado. É compreender que erros fazem parte do aprendizado. Então ele faz uma recomendação interessante. Ele diz que não adianta ficar angustiado em função dos erros que cometeu. Os erros cometidos serão atenuados pelo bem que se pratica, pela caridade que se faz. E ele diz, e é também estar tranquilo pela compreensão de que nada acaba na morte, salvo o corpo físico, claro. Que o que ficou para trás será retomado. Morrer bem é compreender também que os que não virão conosco em nossa morte continuam conosco em nosso amor e na nossa mente. Ou seja, os nossos afetos que ficam depois que desencarnamos permanecem conosco. Como ele diz, no amor que temos e na própria mente, nós levamos esta informação conosco. E ele diz que agora é hora de cuidarmos de nosso próximo passo, temporariamente sem os que estavam conosco nesse momento da vida como encarnado. Então há uma palavrinha importante da gente lembrar, temporariamente. O que isto significa? Que aqueles que nós deixamos cá na Terra, um dia também desencarnarão e se reunirão conosco no plano espiritual. Estar preparado para a morte é não temê-la, mas compreendê-la. A morte sempre vem na hora certa. Nunca se adianta, nem se atrasa. Mas vamos abrir um parêntese para esclarecer que nós não devemos antecipá-la com atitudes equivocadas, correndo riscos desnecessários, com condutas, muitas vezes, absolutamente irresponsáveis. Nós não temos o direito de antecipar a nossa desencarnação. O filósofo Sêneca disse há mais de 2000 anos: morremos como mortais que somos e vivemos como se fôssemos imortais. Sensacional. Se nós vivêssemos consciente de que a morte é um fenômeno natural e necessário, talvez vivêssemos melhor, no sentido de construir o nosso amanhã espiritual enquanto encarnados. Lembrando lá que no nosso Evangelho aprendemos que o reino de Deus, a que todos desejamos, se constrói aqui na Terra. O lugar para onde iremos, onde o espírito irá depois que deixar o corpo, está sendo construído agora por cada um de nós, nesta existência, com os nossos erros e os nossos acertos. A morte é natural, é inexorável. E também vai acontecer com aqueles que mais amamos, como vai acontecer conosco. E mais importante, compreendamos que podemos morrer a qualquer momento. Ninguém sabe no planejamento, no planejamento reencarnatório, quando foi estabelecido a nossa desencarnação. Nem todos morremos idosos.
Devemos compreender isso com toda tranquilidade. E talvez seja esse o primeiro e mais importante passo. Você pode dizer, mas esse conselho é bobo, é óbvio. Mas quantos de nós realmente encara a morte como algo natural e que vai acontecer com todos nós? E quando eu digo algo natural, porque é uma lei da natureza. Quantos de nós pensa sobre a morte, a sua própria morte? Muitos, quando o pensamento lhes chega à mente, ficam desesperados. Mas e se pensamos sobre ela? Será que nós a encaramos como algo tranquilo e natural? Tudo que nasce morre, os homens, os animais, as plantas. Como eu disse, até as estrelas morrem. Gente boa morre. Gente má morre também. Gente velha e idosa morre. Mas gente jovem também morre. Gente doente e gente saudável morrem. Se tudo e todos morrem, se a morte é natural, nós também morreremos. Nossos pais morrerão, nossos filhos morrerão, nossos amores morrerão. Alguns antes, outros depois de nós. Mas todos morrerão. Estar consciente desse fato, encarar a realidade, entender o fato da morte com naturalidade, é uma grande ajuda, especialmente para aqueles que ainda a temem. Michel de Montaigne, político, filósofo e escritor francês, no século XVI, 3 séculos antes de surgir a doutrina dos espíritos, dizia que a morte deve ser premeditada. Mas não é o que você está pensando. Premeditada é meditada com antecedência. Premeditada não é no sentido de preparada, mas meditada com antecedência. A partir desse pensamento de Montaigne, a gente pode ir para uma lição prática. Ora, se todos vamos morrer, podemos pensar se o que estamos fazendo de nossas vidas é de fato o melhor que estamos a fazer. Devemos pensar se estamos vivendo bem com todos, se estamos vivendo bem conosco mesmo, se estamos aproveitando nosso estágio nesta existência para aprender, ensinar, fascinar-se e fascinar. Então veja quantos aprendizados são necessários para essa compreensão. Triste mesmo é morrer e constatar que a nossa existência, na verdade, não foi bem vivida. Foi nada ou muito pouco. Foi inócua. Foi uma espécie de vida placebo, uma vida de mentirinha, uma existência de mentirinha. É aqui então que devemos recordar o ensinamento de Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Que morada nós estamos construindo na terra, pensando no nosso futuro? Mediante nosso estágio de consciência, estaremos no céu, no purgatório ou no inferno. Mas alentador é saber que nos 2 últimos, o purgatório e o inferno, de forma temporária, até que nos reeduquemos em espírito,
fazendo jus ao progresso que buscamos na luta incessante do bem, também no plano espiritual. Mas se você não quer passar por nenhum desses dois estágios, do purgatório ou do inferno, então é preciso cuidar de viver corretamente, ter uma existência digna, justa e, acima de tudo, caridosa. Isso mesmo, cheia de caridade. Quando nós começarmos a entender a existência como a grande oportunidade de preparação para este grande momento em que o nosso espírito retornará ao plano espiritual depois de desencarnado, nós daremos um grande salto de qualidade na compreensão deste fenômeno da morte. E não haverá mais temor. Haverá apenas a plena e pacífica aceitação. E a preocupação desaparecerá. O temor desaparecerá, porque todas as nossas preocupações estarão voltadas para a prática do bem. Esperando ter contribuído para a compreensão do assunto e agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.